Imagine que você acorda pela manhã, liga a televisão enquanto prepara o seu café, antecipando mais um dia rotineiro. Contudo, uma onda de surpresa e excitação percorre o ambiente à medida que você percebe que todos os canais falam de um único assunto. A notícia extraordinária vinda diretamente dos confins silenciosos do espaço. Os cientistas, após anos de pesquisa incansável, confirmaram a existência de vida além da Terra. Bactérias foram encontradas no solo vermelho de Marte, peixes alienígenas estranhos nadam nas águas escuras de Europa, ou ruínas de uma civilização antiga foram encontradas em Titã. Você poderia imaginar que todos ficariam maravilhados e essas seriam ótimas notícias, certo? Bem, não seriam. Enquanto nosso espírito explorador anseia por esse momento, a realidade poderia ser surpreendentemente sombria. A notícia de vida extraterrestre, longe de ser o primeiro passo de uma nova era de prosperidade e conhecimento compartilhado, poderia, paradoxalmente, significar que o fim da humanidade é quase certo e pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque a descoberta mais emocionante de nossa vida seria tão ruim. É contra-intuitivo, eu sei. Para entender a magnitude dessas implicações, precisamos primeiro explorar o conceito de desenvolvimento da vida, desde o seu início até hoje, como uma escada, onde cada degrau representa uma transição crítica na evolução da vida. Cada degrau nessa escadaria representa um salto evolutivo, um marco onde a vida, de alguma forma, superou barreiras aparentemente insuperáveis. O primeiro degrau é o mais misterioso e fascinante: a transição da química inerte para padrões autorreplicantes. Aqui, na superfície de um planeta jovem e inóspito, surgiram as primeiras moléculas capazes de se duplicar, estabelecendo o primeiro passo para tudo o que conhecemos hoje. Esse passo é a fundação da nossa existência, um degrau que, até onde sabemos, só foi escalado uma única vez no vasto palco do universo. O segundo degrau acontece à medida que a vida se torna mais complexa, construindo estruturas cada vez mais elaboradas e aproveitando a energia disponível de forma cada vez mais eficiente. No próximo passo, organismos unicelulares evoluem para multicelulares, dando origem a uma diversidade e complexidade inimagináveis. Aqui surgem os cérebros grandes e complexos. A vida começa a refletir sobre si mesma, a usar ferramentas, a desenvolver culturas e a compartilhar conhecimentos acumulados. Nesse ponto, uma espécie pode se tornar dominante em seu planeta, moldando-o segundo suas necessidades e aspirações. Essa espécie, claro, somos nós, os seres humanos. Atualmente, nos encontramos em um degrau crítico da nossa evolução. As primeiras tentativas tímidas de deixar o nosso planeta estão acontecendo. Mandamos sondas aos cantos mais distantes do sistema solar, pousamos em cometas e agora sonhamos em colocar nossos pés em Marte. É da natureza da vida, como a conhecemos, se expandir e ocupar todos os lugares possíveis. E uma vez que os planetas têm uma vida útil limitada, se uma espécie quiser sobreviver, ela sempre procurará mais lugares para se espalhar. Essa fase da escadaria é caracterizada pela exploração e pelo desejo de expandir o nosso território para além das limitações do nosso planeta natal. Portanto, os degraus acima dos atuais parecem lógicos. Colonizar seu próprio sistema solar, depois se espalhar e alcançar outras estrelas, até o possível passo final, tornar-se uma civilização galáctica. É muito provável que este seja o princípio universal para as civilizações, não importa de onde elas venham. Se uma espécie for competitiva e determinada o suficiente para assumir o controle de seu planeta, provavelmente não vai parar por aí. Segundo a NASA, mais de 300 milhões de planetas de nossa galáxia são potencialmente habitáveis. Muitos desses planetas são alguns bilhões de anos mais velhos que a Terra e, em teoria, tiveram muito mais tempo para desenvolver a vida. No entanto, por mais que busquemos, nunca encontramos nenhuma civilização alienígena.
É aí, então, que entra o paradoxo de Fermi, nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi. O paradoxo é essa aparente contradição entre as altas probabilidades de existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências ou contato com tais civilizações. Se o universo é tão imenso, com bilhões de estrelas na Via Láctea, muitas das quais possuem planetas potencialmente habitáveis, por que ainda não encontramos evidências de vida extraterrestre? Onde está todo mundo? Uma das explicações para o paradoxo de Fermi é a enigmática e inquietante teoria do grande filtro. Esse conceito sugere a existência de uma barreira quase intransponível no desenvolvimento de civilizações avançadas. Algo tão catastrófico e universal que previne a maioria, se não todas, as civilizações de alcançarem o status de galácticas e de se espalharem pelas estrelas. A implicação aqui é clara. Se a escadaria da vida é uma constante universal, e se incontáveis outras iniciaram essa jornada antes de nós, onde estão elas? Será que todas foram detidas por esse grande filtro? Ao ponderar sobre a teoria do grande filtro, nos deparamos com dois cenários radicalmente diferentes, cada um com implicações profundas para o nosso lugar no universo e o nosso futuro como espécie. Um significa que somos incrivelmente especiais e sortudos. O outro significa que estamos condenados e com os dias contados. Isso depende de onde o filtro está em nossa escadaria, atrás ou à nossa frente. O cenário otimista, se é que podemos chamá-lo assim, sugere que o grande filtro está atrás de nós. Neste caso, seríamos uma das pouquíssimas formas de vida, talvez a primeira, talvez a única, a ter superado uma barreira quase insuperável na subida da escadaria da vida. Seríamos, neste vasto e silencioso universo, uma anomalia estatística, um milagre vivo. Se esse for o cenário verdadeiro, então a vida em si, ou pelo menos a vida complexa e consciente, seria extremamente rara. Mas daí surge o questionamento: em qual degrau pelos quais já passamos estaria o grande filtro? Podemos considerar várias hipóteses para este caso. A origem da vida poderia ser um fenômeno de probabilidade tão baixa que não se repetiu em nenhum outro lugar. A transição de células simples para complexas, ou mesmo a evolução da inteligência, poderia ser um evento tão único que apenas nós conseguimos passar por ele. Em outras palavras, a nossa existência seria a prova de que passamos por um estágio tão improvável na evolução da vida que nenhum outro conseguiu replicar. Mas existe um lado mais sombrio nessa discussão, o cenário em que o grande filtro ainda está à nossa frente. Nesse quadro, o surgimento da vida, a evolução da inteligência poderiam ser relativamente comuns no universo, mas alguma catástrofe universal impede que as civilizações avancem para além de um certo ponto. Se um grande filtro está à nossa frente, ele deve ser tão perigoso, tão devastador e poderoso que destruiu a maioria, se não todas, as civilizações avançadas em nossa galáxia ao longo de bilhões de anos. Importante notar que uma catástrofe global que pudesse destruir parte da humanidade, ou mesmo regredir tecnologicamente a nossa civilização, como uma guerra nuclear em larga escala, não seria considerada o grande filtro, mas sim um obstáculo trágico e devastador. Para qualificar-se como o grande filtro, um evento deve ser capaz de eliminar completamente e consistentemente todas as civilizações avançadas ao longo de bilhões de anos. Uma hipótese realmente assustadora e deprimente é que, uma vez que uma espécie assume o controle do seu planeta, ela já está no caminho da autodestruição. A tecnologia é uma boa maneira de alcançar isso. Precisa ser algo tão óbvio que virtualmente todos o descubram, e tão perigoso que sua descoberta leve quase universalmente a um desastre existencial. Para alguns pesquisadores que acreditam que o grande filtro ainda está à nossa frente, a civilização humana pode já estar se aproximando da janela de perigo, uma vez que já estamos em um estágio evolutivo com capacidade para nos autodestruir.
Alguns exemplos de possíveis filtros futuros seriam uma guerra nuclear em escala global que tornasse o planeta 100% inabitável, a criação de nanotecnologia que escapasse ao nosso controle e consumisse toda a matéria orgânica, a engenharia genética de um superpatógeno incontrolável causando uma superpandemia, a evolução de uma inteligência artificial superinteligente que destrói acidentalmente ou intencionalmente os seus criadores, ou até mesmo coisas que já estão acontecendo e ainda nem percebemos que irão nos destruir. Ou seja, de forma muito mais simples, o grande filtro poderia ser resultado da própria natureza da vida. Espécies competitivas o suficiente para assumir o controle de seus planetas necessariamente os destroem enquanto competem entre si por recursos. Talvez existam reações em cadeia incontroláveis em todos os ecossistemas que, uma vez iniciadas, não podem ser corrigidas. E assim que uma civilização é poderosa o suficiente para mudar a composição de sua atmosfera, ela torna seu planeta inabitável 100% das vezes. Vamos torcer para que esse não seja o nosso caso. Se o filtro estiver à nossa frente, nossas chances são realmente ruins. É por isso que encontrar vida além da Terra seria horrível. Quanto mais comum a vida for no universo, e quanto mais avançada e complexa ela for, mais provável será que um filtro ainda esteja à nossa frente. Se um dia, ao acordarmos pela manhã e ligarmos a TV, nos depararmos com a notícia de que bactérias existem em Marte, seria uma notícia ruim. Pequenas criaturas semelhantes a peixes nadando nas profundezas das águas de Europa seriam notícias piores. Ruínas de civilizações alienígenas antigas seriam notícias avassaladoras. Essas notícias elevariam dramaticamente a probabilidade de que o grande filtro não seja um evento pelo qual já passamos, mas sim algo que ainda está à nossa frente, aguardando nosso caminho evolutivo. A implicação para nós é sombria. Estaríamos então vivendo em uma era de expectativa, sabendo que o mesmo destino que se abateu sobre outras civilizações pode estar nos aguardando. O melhor cenário para nós agora é que Marte seja estéril, que os oceanos de Europa estejam desprovidos de vida e que os vastos braços da Via Láctea abriguem apenas oceanos vazios. Que existam bilhões de planetas vazios e silenciosos esperando para serem descobertos e preenchidos. Se confirmarmos que não existe vida avançada ou complexa além da Terra, isso poderia indicar que ainda temos muitos degraus possíveis à nossa frente na escadaria evolutiva, sem que haja um grande filtro intransponível. Nesse caso, a nossa civilização poderia ser vista como um pioneiro galáctico, com um futuro repleto de potencial inexplorado, sugerindo que a jornada da humanidade ainda está apenas em seus primeiros capítulos. Em cada hipótese, a descoberta de vida além da Terra reforça a ideia de que não estamos apenas buscando conhecimento científico, mas também entendimento filosófico sobre o nosso lugar no universo. Nossa busca por vida extraterrestre é, no fundo, uma busca por autoconhecimento. Quem somos, o quão únicos somos e o que podemos vir a ser. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!